deixar de ser o que sou. Sempre vou cantar louvor ao Senhor. Que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Informa de Música. Eu sou Luana Freire, vocacionada da Comunidade Católica Novo Ardor. E hoje viemos falar, dessa música que se chama Ao Partir do Pão. E hoje também viemos falar um pouco da ressurreição de Cristo, da importância da ressurreição de Cristo na nossa vida, na vida de um católico. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like aí para nos ajudar, compartilhe com seus amigos e também comenta, deixando aí a sua crítica, se você gostou, qual música você gostaria de ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então aí, da sua casa, de onde você nos escuta, pare agora um pouquinho e vai clamando a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua história, para que hoje o Espírito Santo venha acalmando o seu coração, para que hoje o Espírito Santo venha trazendo a docilidade ao seu coração, para se abrir para uma vida nova, uma vida de ressurreição, uma vida em Cristo. Vinde o Espírito Santo hoje sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Vem hoje, Espírito Santo, por meio deste vídeo, por meio desta formação, falar ao nosso coração. Vem hoje, Senhor Jesus, trazer a alegria da ressurreição.
Vem hoje, Espírito Santo, nos formar. Vem hoje, Espírito Santo, fazer de nós criaturas novas. Vem revigorar as nossas forças, vem trazer alegria ao nosso coração. Essa música fala de dois discípulos que, após a morte de Jesus, voltava para sua aldeia, pois já não tinha esperança, pois já para ele já nada mais fazia sentido após a morte de Jesus. E no meio do caminho, Jesus se faz presente entre eles. E que hoje Jesus também possa vir se fazer presente em nosso meio, na nossa caminhada. E se hoje estamos desviando do caminho, estamos voltando atrás, que hoje Jesus possa se fazer presente ao nosso meio e possa vir nos resgatar, nos restaurar. Jesus fica conosco durante todo este dia, esta hora, este momento. Fica conosco, Jesus. E se você está aí com a Bíblia do seu lado, ou pertinho, ou até mesmo no celular, te convido a abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, e a gente vai ler um trechinho que vai falar justamente dos discípulos de Emaús, né? Então, os discípulos de Emaús. E essa passagem, ela se relaciona à música em si, né? Fala sobre essa passagem, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou te pegar aqui a minha Bíblia e te convidar a abrir a sua também, né? Então fala aqui em Lucas 24, versículo 13 ao 35. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora, pulando lá para o versículo 28, vai falar assim: aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o e o partiu e o serviu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro:
Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Então, como fala no início da música, né, que a gente cantava, quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de tudo? E sim, meus irmãos, ali na cruz foi o começo da história da nossa salvação, né? Foi o começo de tudo, foi o grande ápice, né? O grande triunfo de Jesus foi a ressurreição. Enquanto eu preparava esta formação, eu ia pensando, né, nos discípulos, naqueles 2 discípulos, que após a morte de Jesus, eles ficaram sem esperança, eles ficaram desnorteados, sem saber o que fazer. Perderam completamente a esperança e estavam muito tristes. Aqui como fala a palavra, né? E eu ficava pensando, né? O que se passava, né? O porquê de tudo aquilo. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus havia ressuscitado. Mas a questão era que o olhar dos discípulos naquele momento foi a morte de cruz de Jesus. Então, eles somente pararam na cruz, como se a morte de Jesus fosse o fim de tudo. Eles esqueceram de olhar além da morte, porque Jesus dava, durante a sua trajetória, né, a sua missão, Jesus falava para os seus discípulos, falavam para as pessoas que no terceiro dia ele ressuscitaria, né? Que em 3 dias ele reconstruiria o templo, né? Jesus sempre deixou bem claro isso, mas os discípulos eles não entendiam o que Jesus queria dizer com aquelas palavras. Então os discípulos pararam naquele momento que Jesus morreu na cruz e esqueceram das palavras de Jesus, as palavras de ressurreição. E muitas vezes, quantas vezes nós também paramos na morte, como se Jesus só tivesse morrido, só olhamos para a cruz e esquecemos da ressurreição, que é a vida nova, que é a nossa salvação. O grande diferencial de Jesus e a sua missão foi justamente a ressurreição. Porque quantos naquela época morreram crucificados, né? Quantos, até mesmo no dia que Jesus morreu, tinha mais 2 homens, né? Crucificados junto com Jesus. Mas o grande diferencial de Jesus foi a ressurreição. Ele venceu a morte. E o nosso olhar não deve estar somente na cruz, mas o nosso olhar ele precisa ir além da cruz. Ele precisa enxergar a ressurreição de Cristo e assim a nossa salvação. Se a missão de Jesus tivesse acabado na sua morte,
seria um fracasso. Porque a nossa salvação veio da ressurreição de Cristo. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Ali na cruz, eu costumo pensar assim, né? Que ali na cruz morria o ser homem de Jesus. Tem uma frase de São Cirilo de Alexandria que, quando eu li essa frase, esse, na verdade é um questionamento, uma pergunta que me fez pensar muito, sabe? E ele fala assim: se somente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, que valor teria tido para nós? Se Jesus tivesse só morrido naquela cruz, qual o valor que teria para nós? E pegando aqui a passagem, novamente, quando Jesus partiu o pão, os discípulos voltaram a enxergar. E naquele momento, a alegria brotou novamente no coração dos discípulos. E logo em seguida eles voltaram para Jerusalém, juntamente com os outros 11 discípulos. E ali eles se alegraram juntos, porque ali eles tiveram a consciência, eles tiveram a fé de que Jesus tinha verdadeiramente ressuscitado. E que nesse período pascal, ainda celebrando a ressurreição de Cristo, a Páscoa de Cristo, que Jesus também venha ressuscitar nos nossos corações, venha trazer alegria, e que possamos verdadeiramente, como verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos, ter fé na ressurreição de Cristo. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou.
Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Então, muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo, que compartilharam, que curtiram. Que Deus os abençoe.